Hello, bem-vindos a mais um episódio. Eu estou a ter uma das semanas mais artísticas de sempre na minha vida. Bem, se calhar a vida é exagerar, mas pelo menos destes últimos meses, porque decidi um bocado tentar abstrair-me das vezes dos meus projetos ou de certas coisas relacionadas com arranjar emprego e explorar um bocadinho e acalmar-me e fazer algo que eu gosto. E sabe mesmo bem e dá-me imenso prazer, especialmente quando eu consigo usar a pintura e o desenho como forma um bocado de let go e focar-me no momento, deixar-me no momento presente e sem estar a pensar em tudo o resto que anda a acontecer na minha vida, ou não. E isso deixou muito a pensar também na ideia um bocado da vida renascentista, daquelas pessoas que faziam várias coisas que no fundo eram boas nas artes, mas também eram boas na ciência, mas um bocado como hoje em dia, eu pus-me a pensar, porque é que eu no fundo quero um emprego, quero trabalhar, e eu sou uma pessoa que funciona muito melhor quando eu tenho um horário mesmo fixo e tenho horas a cumprir, não só comigo própria, mas mesmo para alguém, ou seja, ter quase toda uma hierarquia superior que me obriga a cumprir certas horas, a fazer as coisas a tempo, porque eu funciono muito melhor quando não estou sozinha nesse aspecto. Lá está, isso vê-se pelos meus projetos pessoais que ficam arrastados durante meses e meses porque me falta um bocado a organização pessoal para de facto chegar à etapa final. Eu às vezes nem sei, sinto que muitas vezes acaba por ser um bocado até por medo e também acho que não confiar em mim própria, porque sinto que se calhar não vai ficar bom. Começo a perceber-me que se calhar é mais difícil do que eu esperava e quase cá depois também uma autossabotagem e deixo que a mínima coisa se meta à frente desse meu projeto em vez de conseguir levar isso à frente como algo sério. Mas lá está, se eu estiver com outras pessoas, eu notava isso em trabalhos de grupo ou durante o voluntariado, eu não tenho tanto essas tendências, ou praticamente nem tenho mesmo, porque lá está, a responsabilidade é de mim para com outras pessoas, para com outras coisas, para com outras ideias ou projetos e datas de entrega bem fixas, então aí nunca há margem para isso. Mas isto tudo porque a verdade é que a razão para eu querer trabalhar, ou se calhar quase toda a gente na vida querer trabalhar, é simplesmente porque queremos e precisamos ganhar dinheiro. É pura e simplesmente isso. Ok, gostamos de fazer isto, gostamos de desenvolver projetos, gostamos de trabalhar certas competências, de estar num certo ambiente, mas porque é que fazemos isso tudo? No fundo é só para obter o resultado final. Eu acredito, claro, que no mundo super irrealista, ou não existisse, se calhar, dinheiro, ou não a troca de serviço para algo que depois usamos na vida pessoal, claro que acho que muitas pessoas certamente iriam gostar de ter certas coisas ou fazer certas coisas, mas a verdade é que a maioria anda completamente infeliz e só trabalha porque, no fundo, não há outra opção, porque qualquer coisa que uma pessoa queira precisa de dinheiro, então para isso tem de trocar horas da sua vida para trabalhar em algo, quer goste ou não, para conseguir ter esse dinheiro que depois vai aplicar na sua vida. E a parte mais triste é que, especialmente agora, nestes tempos, vê-se muito a quantidade de pessoas que de facto precisa desse dinheiro para aplicar na sua vida e é só mesmo para uma questão de sobrevivência. A verdade é que a maioria das pessoas neste planeta não tem dinheiro, se calhar, para depois poder usufruir da vida em si, porque é ridículo a mais pequena coisa de às vezes queremos jantar fora e parece que não, mas o dinheiro vai sempre influenciar se é um sítio caro ou não, se valerá a pena gastar aquilo ou não. Às vezes até só beber um café acaba por levar também essa escolha. Ou seja, especialmente quando não se tem muito à disposição, a vida pessoal acaba por ficar muito, muito afetada porque não há margem de manobra. E eu acho que é estranho às vezes quando vejo pessoas que nem se apercebem bem disso. Há pessoas para as quais, sei lá, ir lanchar fora não é uma questão ou não, porque, não é assim tão caro. Mas depois eu estou a dizer isto e a verdade é que há pessoas que às vezes nem têm de sequer pensar em fazer a escolha ou não, porque nem sequer chega a ser uma escolha para elas, simplesmente não é viável
e o assunto acaba ali. Mas isto tudo porque, no fundo, então trabalhamos por causa do dinheiro que depois nos permite viver ou sobreviver, na maioria dos casos, ou às vezes nem isso, porque se está ali no limiar. Mas eu pus-me a pensar imenso em o que é que eu gostaria de fazer se eu não tivesse de trabalhar, se eu tivesse uma fonte interminável de dinheiro e não tivesse de pensar nisso, o que é que eu gostaria de fazer diariamente? E foi por isso que eu fui um bocado remetida àquele ideal de vida renascentista, porque eu noto por mim que agora, como eu tenho muito tempo livre, mesmo fazendo certas coisas, mesmo pensando muito na minha carreira e no que eu quero fazer, a verdade é que o que acaba por me dar mais prazer no dia a dia é aquele momento em que eu estou um bocado conectada com o mundo da arte e também, mesmo às vezes a ler, apesar de eu ser super lenta e cada vez mais ler é um esforço, porque é muito difícil a minha mente ficar atenta a algo. Mas ler é outra coisa que eu sinto que se tivesse a opção, acho que não me importaria de ter uma vida que fosse ler, fazer arte, consumir música e ver séries, por exemplo. Seria quase a vida ideal. E correr, exercício também. E é engraçado porque eu sinto que se calhar seria algo muito natural para todas as pessoas que se sentem assim um bocado com uma veia mais artística, digamos. E atenção, que eu estou a dizer isto tudo, mas eu sempre foi algo que eu só fiz por hobby e nunca propriamente melhorei ou ganhei muitas competências. Mas deixa-me feliz, por isso também não tenho de estar sempre com a mania de tenho que fazer a ressalva que não sou boa, porque ser bom também é relativo. E eu nem disse, mas também viajar, conhecer novos sítios, viajar de comboio, a sério, eu adoro mesmo. Eu ontem estava com uma vontade tão grande de marcar uma viagem para algum lado. Porque é algo que definitivamente não tenho feito. Sempre que eu estou em Portugal, parece que é algo que deixa de existir na minha vida. É quase como uma vida de extremos. Eu, em Portugal, sou assim, lá fora, sou uma pessoa que quer estar sempre a viajar e conhecer novos sítios. Mas eu acho que até já disse aqui, viajar de comboio. A sério, eu quero fazer todos aqueles percursos lindos e maravilhosos. Naqueles comboios que parecem meio assustadores. Mas pronto, a minha vida, no fundo, ideal seria à volta disso tudo. E, apesar disso, eu sou uma pessoa que gosta de aprender novas coisas e foi mesmo estranho, porque na semana passada eu tive mesmo um momento em que eu me comecei a sentir mal comigo própria por eu ter um interesse por várias coisas. Isto após um período em que eu estava super ok com isso. Basicamente, nos últimos meses, eu tive quase aquele momento eureka em que finalmente percebi que é ok o que eu quero fazer ser, no fundo, combinar várias coisas. Eu acho que é algo que inevitavelmente acontece na área da comunicação e multimédia, que foram as minhas áreas de estudo, e ter um momento em que senti mesmo que eu não valia muito no meio profissional porque não sou muito boa numa coisa, deixou-me ali um bocadinho em baixo momentaneamente. E apesar de eu perceber, eu sei que, claro que é muito melhor quando nós somos bons numa coisa específica. E apesar de eu perceber isso, eu também agora estive a pensar muito neste assunto e eu não acho que haja mal também eu ser assim e haver pessoas como eu que no fundo depois estão aqui para conseguir interligar as coisas. E acho que inevitavelmente, claro que eu fui treinando certas coisas, aprendendo novas coisas devido a ter interesse em meios diferentes. Mas isso não quer dizer que não vale a pena ou que eu tenha de escolher alguma coisa para me especializar, especialmente agora que eu ando à procura de trabalho é algo que muitas vezes me mete um bocado em pressão, porque. E é que na minha área é muito estranho, porque todos os empregos parece que querem que uma pessoa faça 10 coisas diferentes, mas depois aqueles que parecem assim mais sérios, de empresas cá mais reputadas, acabam por ser coisas muito específicas, então até é um bocado estranho, porque nunca chega a haver um meio termo. E eu própria estou sempre na dúvida de devo especializar nisto ou naquilo, quando na verdade eu percebo que o que eu gosto é mesmo o encontro de várias coisas e, ok, eu posso especializar-me numa coisa ou outra, mas isso não quer dizer que o resto tenha de ficar de lado. Mas eu estou aqui a dizer isto tudo e outra coisa engraçada é que eu lembro perfeitamente, por exemplo, no secundário, de eu ter muitas pessoas à minha volta que não queriam nada saber, por exemplo, coisas mais artísticas. Então isso agora até me leva a pensar, por exemplo, se estas pessoas tivessem a hipótese de não trabalharem, o que é que será que elas escolhiam fazer no dia a dia? Se calhar muita gente ia dizer viajar ou estar com amigos, mas
é estranho porque parece que a arte e o exercício são sempre as coisas que estão ali para toda a gente de uma forma ou outra. E por acaso esta semana também descobri que existe uma coisa que é a Maratona da Antártida e eu fiquei chocada, mas no bom sentido, porque nunca me lembrei que isso poderia existir. E agora fiquei naquela de, ok, eu quero ser uma destas pessoas, eu quero ser uma pessoa que se desafia a fazer este tipo de coisas. E eu fui a ver, e era tipo 20.000 euros, qualquer coisa assim, para participar. E eu início fiquei escandalizada, de género, ai, eu não acredito, como é que eu algum dia posso participar? Eu nunca vou ter esse dinheiro assim disponível para poder gastar em 3 ou 4 dias e sentir-me bem com isso. Mas depois eu pus-me a pensar, e é daquelas coisas em que é uma oportunidade tão única, e sendo que isto inclui voos privados para a Antártida e apoio na execução. E só o facto de ter o apoio e uma organização para lá, nem imagino como seja. Ou seja, depois pensei, ok, é um valor se calhar até válido, mas lá está, se uma pessoa quer ter estas experiências fora da caixa, algo diferente, está sempre com aquela dependência monetária para conseguir fazer isso, que lhe permita fazer isso. Até maratonas normais, uma pessoa gasta no mínimo uns 100 euros. Então, se for maiores, ainda mais. Isto excluindo, às vezes, deslocações, o equipamento que uma pessoa gasta. Então, parece que é mesmo difícil conseguir algo em que uma pessoa consiga fazer algo fora da caixa e diferente sem ter sempre um gasto associado e muitas vezes um gasto grande. Mas também a propósito da maratona da Antártida, também me pus muito a pensar e acho mesmo engraçado e incrível como nós, como seres humanos, temos sempre quase esta vontade de nos desafiarmos, de fazer algo diferente, porque é que alguém que gosta de correr escolhe participar em competições? Isto excluindo corredores de elite, por exemplo, porque se uma pessoa não está a fazer isto a nível profissional ou é de elite, se calhar dificilmente vai conseguir chegar a pódio ou algo desse género. Mas ao mesmo tempo, milhares de pessoas saem, participam em coisas para superarem elas mesmas, para baterem recordes pessoais. E no fundo, é sempre uma luta, nunca é algo que é feito de forma fácil, porque há sempre um esforço de meses ali por trás para quase todas as coisas que uma pessoa decida fazer dessa forma. E, por exemplo, recentemente vi um vídeo de uma influencer de puzzles, acho eu. É super engraçado, tipo, pensar como o meio digital abre mesmo a oportunidade para tudo e mais alguma coisa. E eu sei que muitas pessoas acham isso completamente errado e falam mal e não percebem. Mas eu acho mesmo incrível porque se eu adorasse fazer puzzles, eu até gosto, mas pronto, se eu fizesse puzzles constantemente, ter a oportunidade para fazer um bocado disso minha profissão, ou pelo menos ter um rendimento associado a isso, quer fosse para lá da minha profissão normal ou não, ia ser super gratificante. E até as oportunidades que dá, porque esta rapariga em específico, por acaso tenho um problema com a voz dela. Isto acontece com tantas pessoas. Eu às vezes não consigo ver conteúdo de algumas pessoas por causa da voz. Mas bem, a questão não é esta. Esta rapariga americana, ela meteu um vídeo dela ter participado numa competição lá nos Estados Unidos. O National Championship, acho eu. E apesar de não ser o conteúdo que eu costumo consumir, eu tive vontade de ver aquilo só mesmo porque eu fiquei, uou, isto existe, que é engraçado. E foi mesmo super giro ver como, mais uma vez, isto não era a nível de exercício, que acho que em exercício se calhar é a forma como a pessoa mais associa, mas uma pessoa gosta de fazer puzzles, está na sua vida normal, gosta de fazer aquilo por hobby, o que é que leva alguém a querer esforçar-se mais, a pôr-se numa situação de stress para só participar numa competição? Provavelmente é aquela vontade que nós todos temos de ganhar, porque quem é que quando está a jogar qualquer jogo, um Monopólio, por exemplo, quem é que vai jogar e não acha que vai ganhar? Eu acho que é uma coisa inerente quase à nossa condição, ou estamos a participar em qualquer coisa na escola, quem é que acha, ou quem é que não deseja lá no fundo ganhar? Eu muitas vezes dou por mim a pensar, ok, não sou melhor nisto, mas vá lá, tu consegues, vais dar o teu melhor e vais conseguir. E quase como se eu me tentasse convencer a mim própria, ou como se eu achasse que eu fosse a melhor pessoa do mundo e do nada, só porque eu me estou a tentar convencer a mim própria disso, vou conseguir atingir algo, mesmo às vezes sem o trabalho. E eu acho que nunca
falei disto a ninguém propriamente, mas eu suponho que nós todos temos isto dentro de nós, de achar que vamos ganhar, que vamos ser nós é que somos os especiais. Ok, claro que há sempre momentos de baixa autoestima, mas ignorando isso, quem é que não quer ganhar? Mas ao mesmo tempo, às vezes uma pessoa participa em coisas e desafia-se e põe-se em situações de stress, mesmo quando sabe que não vai ganhar e quase só pelo prazer de participar naquilo, porque também deve ser meio gratificante encontrar se calhar pessoas como nós, com quem uma pessoa se consiga relacionar por causa de hobbies em comuns, mas parece que tudo também que uma pessoa faz na vida pessoal acaba por incluir um desafio. Eu sei que há pessoas para as quais se calhar participar em certas atividades não é desafio, mas por exemplo, se eu fosse uma aula de cerâmica, que é até algo que eu sou muito capaz de fazer, eu sinto que ia ter sempre o desafio inicial e constrangedor de chegar ao dia e estar lá. Ou seja, claro que 90% de mim ia estar super entusiasmada, mas havia sempre aquele 10% de nervosismo. E às vezes é fácil uma pessoa levar a vida onde nunca tem esse nervosismo, nunca acontece nada disso, e é tudo super tranquilo. E se calhar muitas pessoas acabam por cair nesse ritmo, mas também é tão bonito quando nos desafiamos e quando tentamos fazer coisas e nos inscrevemos em coisas, mas mais uma vez isto depois vai ser levado de volta ao que eu estava a dizer antes, porque até para esse tipo de desafios uma pessoa depois acaba por ter de fazer gasto. É sempre aquilo que compensa ou não. E é mesmo chato como isso acaba por ficar muito associado. Mas de forma geral eu acho mesmo fofo como nos desafiamos, como fazemos coisas que queremos melhorar, como queremos chegar mais longe e tendo a oportunidade para tal, mesmo sabendo que às vezes vai estar ali algum nervosismo, alguma ansiedade, temos sempre, muitos de nós acabam por ignorar isso no sentido em que não deixam que isso impeça de fazerem algo. E basicamente eu ando a notar que os meus episódios agora andam a ficar muito mais curtinhos do que antigamente. E no fundo era isto que eu tinha planeado para falar aqui hoje. Eu sinto que eu antigamente falava muito mais tempo, mas se calhar a impressão minha, nem sei bem, porque de forma geral o tempo do episódio não demorou assim tanto. Mas também qual é a necessidade de arrastar, se eu já disse o que eu queria dizer. E eu agora estou com esta vontade e mania de chegar ao fim e pensar em que é que tudo o que eu estive para aqui a dizer me ensinou ou em que é que me ajudou. E basicamente, então, a conclusão para hoje, para mim própria, é de não ter medo de explorar os meus gostos e os meus hobbies, mas também não deixar que o que alguém de fora diga impacte o que eu acho de mim e o que eu tenho vindo a construir a nível das minhas capacidades, dos meus gostos e de vida profissional.